Irmãos, vamos ler um texto muito conhecido, que fala da primeira multiplicação dos pães e do peixe. No livro de Mateus, no capítulo 14, o versículo 15 a seguir diz assim: E sendo já tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, isso é, de Jesus, dizendo: O lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse-lhe: Não é mister que vão, dele vós mesmo de comer? E então lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes? E ele diz: Trazemos aqui. E tendo mandado a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e, partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Poderíamos tirar daqui tantas outras lições, mas uma delas me chama a atenção: a fé daquele jovem. E também, olhando pelo outro lado, como é importante alguém precavido. Tinha quase 5.000 homens. Quase. Mas só um deles estava precavido. Foi um jovem. Não foi alguém de muita idade, alguém com experiência. Não. Foi apenas um jovem. Apenas um jovem. Ele saiu para encontrar-se com Jesus. Ele não sabia a hora que certamente ele deveria voltar. Portanto, ele se precaveu. E disse: Vou levar 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Certamente ele estava preparado para mais de um dia. E a tarde virava, estava longe de tudo. Podemos dizer que estava no meio do nada, porque a Bíblia diz que a área era deserta. Isso é, estava no meio do nada, não havia casa, não havia comércio. Mas apenas um jovem precavido. E os discípulos disseram: Senhor, despeda o povo para que vão às aldeias e compre comida. Jesus é onisciente, Jesus era onipresente, Jesus é. Jesus sabia de tudo. Jesus tentando testar os discípulos: Dê vós mesmo de comer. E os discípulos se assustaram com aquela pergunta, com aquela resposta. Mas disseram para Jesus que ali havia um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Irmãos, como é bom ter fé. Imagine você, uma multidão com quase 5.000 homens. Você só tem 5 pães e 2 peixinhos. E você está no deserto. E alguém pede a você esses 5 pães e 2 peixes para levar até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, os abençoando, partiu e mandou que as pessoas sentassem. Jesus é, irmão, organizado. Onde tem tumulto, onde tem movimento, certamente não tem a presença de Jesus. A Bíblia diz que as coisas de Deus é com ordem e decência. A primeira coisa que Jesus mandou fazer foi que todos se
sentassem. E os discípulos serviram um a um. E uma coisa grande, as pessoas, os 5.000 homens, comeram até fartar-se. Eles deixaram na relva os pedaços de pão e Jesus mandou colher. Colhe. Não vai desperdiçar nada. Aquele homem entregou para Jesus apenas 5 pãezinhos e 2 peixes. Mas levou para casa 12 cestos. O que você está entregado para Jesus? Qual é a tua fé? O que você tem depositado nos pés do Senhor? Para Deus, irmão, não é o valor das coisas que tem valor diante de Deus. São os objetivos. São aquelas pessoas que têm propósitos diante de Deus. Aquele jovem certamente tinha um grande propósito. Quem sabe ele disse, eu vou levar logo 5 pães e 2 peixes. Quem sabe ele disse, eu só vou sair de lá com a minha bênção, eu não sei se vai ser hoje, portanto, eu preciso estar precavido. E de repente, aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixinhos alimentou uma multidão. Entrega seus pães para Jesus. Mas Juraci, eu só tenho 5 pãezinhos. Eu só tenho 2 peixinhos. 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Nas suas mãos pode não ter nenhum significado. Pode ser insignificante, irrisório. Mas nas mãos do Senhor alimenta a multidão. O que é que eu quero dizer com isso? Se você quer contribuir na obra de Deus, se você quer ajudar um servo do Senhor que você conhece, seja a sua igreja onde você está ou outro lugar, ajude. O valor não terá a menor importância. Mas o que vai importar para Jesus é o seu objetivo. É a sua fé. É o que você está plantando. Pode parecer pouco para alguns. Observe aquela mulher que jogara 2 moedas insignificantes no templo do Senhor. E quantas pessoas ricaças ali, botando moedas de ouro e tantas outras. E Jesus vira para os discípulos e diz, está vendo aquela mulher? Colocou apenas 2 moedas. Insignificante, não é Jesus que diz, mas o valor da época era insignificante. Jesus disse, aquela mulher botou mais do que todos eles. Ela botou tudo o que ela tinha. Aquelas outras pessoas que os depositaram do que sobravam. Mas naquela mulher era o que tinha. Talvez R$2 que você bota naquela salva para a obra do Senhor tem muito mais valor diante de Deus do que aquele que coloca 100. Porque o que colocou 100 era sobra. Ele nem precisava daquilo. Mas às vezes aquele que colocou R$2 colocou o dinheiro da passagem. Aquele que colocou R$2 talvez tenha colocado o dinheiro do pão. Sacrificou em benefício de uma obra lá na frente. Tem muitas maneiras de evangelizar. E uma delas é contribuindo. Você pode ir até a África sem nunca pisar no território africano. Você pode ir até a Ásia sem nunca pisar no país asiático. Na Europa, sem nunca pisar em um país europeu. Você pode ir até a Oceania
sem nunca pisar em terra gelada? Pode. Então, meu irmão, faça como aquele jovem. Ele só tinha 5 pãezinhos. Alguém pediu a ele no meio de uma multidão de quase 5.000 homens. Eu não sei o que falaram para ele, certamente que ele deu tudo. Ele só tinha 5 pães e 2 peixes e ele deu. Ele não questionou. Estava no meio do deserto, no meio de nada, longe de tudo e de todos, é o que a Bíblia diz. Que estava no deserto. À tarde o sol já declinava, a noite se aproximava, mas ele creu. Quando os discípulos pediram, ele deu de mão dada. Ele deu apenas 5 pãezinhos e 2 peixes, mas levou de volta 12 cestos para casa. Contribua na obra do Senhor, convicto de que a tua recompensa não será aqui. Não espere recompensas humanas, irmão. Espere recompensa do Senhor, que o Senhor não deve nada para ninguém. Tenha certeza disso.